Fala galera Massa Bruta, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar muito aí sobre Bragantino e Internacional. O Bragantino que teve dois jogos fora aí, né? Jogou muito bem contra o Flamengo, perdeu. E contra o Inter ele não jogou tão bem e perdeu novamente. A gente vai estar falando sobre o Bragantino, sobre o Campeonato Brasileiro, essa reta final aí que tá bastante emocionante, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Bom, e hoje a gente vai estar recebendo aí um convidado especial que eu quero já de antemão aí agradecer, que é o Silvio Loredo, grande Silvio Loredo. Muito obrigado, Silvio, por estar aceitando o convite e estar participando com a gente nesse bate-papo aí sobre o Bragantino, sobre futebol, que é o que a gente gosta, né? Então, minha gratidão aí por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo aí. Eu que agradeço, Marcos. Você, a todo o pessoal aí, internauta, né, que nos acompanha, o Tiagão que está por aí também presente, entendeu? É um prazer muito grande estar participando com vocês. E para falar de Bragantino, hoje Red Bull Bragantino, falar do Massa Bruta, falar para você, viu? Vocês vão ter que me cortar aí, porque senão nós vamos ficar aqui e vai acabar o Campeonato Brasileiro e nós estamos falando aqui, viu? Porque olha, haja história, viu? Haja história com esse Bragantino aí. É muito bacana, né? A gente que é torcedor aí, o pessoal da Crônica também esportiva aí, tem bastante histórias para contar do Bragantino aí. Bastante história de perrengue aí que a gente já passou, felicidades, tristeza, e agora no momento bom de novo aí, novamente, cara, com a Red Bull no Bragantino aí. Bom, e aqui do meu lado aqui também o meu grande amigo, parceiro aí do canal aí, o Thiago Pacheco. Thiago, bastante feliz aí com essa live aqui, que vamos estar aí debatendo aí, falando aí sobre futebol com o Silvio Loredo aí. Uma alegria enorme estar recebendo ele aqui, e seja bem-vindo aí, Thiagão. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o costume, a hora que o internauta estiver assistindo. Quem diria, né, Marcão? Quantos meses de live aí que a gente tem no YouTube? Uns 3, 4 meses. E recebendo aí o Silvio Loredo, que, pô, como ele falou, eu já o acompanhava nas rádios, né, de Bragança. Não ajudava muito, porque eu, como moro em São Paulo, ficava meio difícil. A internet me ajudou bastante para poder acompanhá-lo, né? Então pô, prazerzão ter o Silvio aqui. Vamos escutá-lo, porque tem bastante história aí sobre o Braga e a gente ama ouvir e falar do Braga, né? Prazer, Silvio. Muito obrigado por aceitar o convite, meu. Muito obrigado mesmo. Prazer, prazer é meu, Thiago. Prazer é meu. E eu já estou vendo aí no fundo aí, né? Camisa Carijó aí no teu estúdio. Essa camisa, essa branca que você tá aí, essa aí, se não me falha a memória, foi em 2007, não foi não? 2007, isso mesmo. 2007. 2007, é. Que, Semifinal lá no Morumbi, né? Semifinal no Morumbi. contra o Nós perdemos, Santos, Paulistão né? 2007. É. Dois, Eu dois contei, empates. isso, eu contei, Silvio, que eu tava nesse jogo, eu contei já pro Marcão. É interessante, eu tava infiltrado nesse jogo, eu tava no meio da torcida do Santos. Quando eu consegui ingresso do Braga, eu tava na torcida do Santos, lá na Laranja, no meio deles mesmo. Não na torcida jovem, mas ali pro lado. E aquela cabeça, aquele chute na trave aos 47, você lembra que teve um lance? O Bragantino jogou bem melhor que o Sim, Santos. Aí teve sim, aquele chute na trave, eu brinco com o Marcão que eu falo que eu tô vivo porque aquela bola não entrou. se Eu acho que eu não. nem ia seguir a emoção, não. É, Tinha e, os e 40 esse, tiros. esse jogo, excepcionalmente, eu não estava trabalhando e eu tenho um vício crônico na vida, sabe? E os vícios, infelizmente, são problemas e a gente tem que tratar. E o meu grande vício é acompanhar futebol e acompanhar o Bragantino, tá? Eu não bebo, não fumo, entendeu? Mas o Bragantino, então quando eu estava trabalhando. Quando eu não estava trabalhando, na maioria das vezes estava presente. E este domingo à tarde, com muita chuva em São Paulo, Verdade. a diretoria do Santos teve, porque o Santos era o mandante, ou era a federação mandante, sei lá, mas colocou nós, torcedores do Bragantino, num lugar sensacional. Você não enxergava quase nada, entendeu? Geral, não era? Atrás do A geral. gol, onde a bola bateu na trave realmente ali aos 47 do segundo tempo, entendeu? Mas ali a gente estava, a gente continuava, seguia. Então, como eu disse, se eu estava trabalhando, eu estava na cabine, sofrendo, chutando parede,
entendeu? Chorando como em Montevidéu, na final da Sul-Americana, entendeu? Que eu não conseguia falar, até devido a um problema de saúde que eu tive. E foi uma grande vitória ter conseguido ir a Montevidéu, primeiro de ônibus, durante mais de 30 horas de viagem, com uma parada, uma pernoite em Porto Alegre. Paramos mais de cerca de 24 horas em Porto Alegre na ida, mais umas 14, não, 20 horas na volta também parando em Porto Alegre, mas eu tinha um certo temor de não conseguir fazer a viagem porque eu ainda me recuperava de um quadro de Covid da qual eu fui acometido no final do mês de janeiro, começo de fevereiro de 2021, mas tive muitos problemas, tive muitas sequelas e cheguei a ficar. Eu tive a chamada síndrome pós-Covid e fiquei praticamente 90 dias como se eu tivesse tido um AVC. Então, com uma recuperação muito lenta, devagar. Então, para mim, foi uma grande vitória, foi uma grande alegria estar lá em loco, no estádio, no lendário Estádio Centenário de Montevidéu, e aí acompanhando pelo telão lá no Estádio Centenário. Fui com meus 2 filhos, foi também meus 2 irmãos e mais um sobrinho, o filho do Sérgio, o Sandro, meu irmão, teve junto. Então eu dizia até naquela transmissão de que, independente de ser torcedor do Bragantino ou torcedor do Atlético Paranaense, que era a maioria lá no Centenário, eu era capaz de apostar que nenhuma família, nem de Curitiba, de Bragança eu tenho certeza, tinha lá 6 integrantes. E nós éramos em 6 Loredos lá. Não é fácil, hein? Aguentar um Loredo não é fácil. 6, meu amigo. Olha, não é para qualquer um. E a hora que eu ia abrir o microfone para falar, entrou no telão do Estádio Centenário as imagens dos torcedores do Bragantino entrando no estádio. Eis que a câmera flagra e congela no meu filho do meio, o Gabriel, com a bandeira do Brasil enrolada nas costas e chacoalhando aquela bandeira. Aquilo lá foi demais, entendeu? Quando eu me vi na cabine do Estádio Centenário, lendário Centenário, final da primeira Copa do Mundo em 1930, assistindo uma final de Sul-Americana, acompanhando, trabalhando do Bragantino. Depois de tudo que eu passei, e ver meu filho lá, os 2, e um deles tremulando a bandeira brasileira, meu amigo, eu fiquei cerca de 15 minutos sem conseguir falar, só chorando na transmissão. Bacana, eu vi que eu não ia conseguir falar para Bragança. Eu engolia seco, o Sérgio me chamava, eu abria o microfone, ia falar, chorava e travava. Né? Falou, desliga, eu saía, começava de novo, né? Mas são histórias, né, e situações que somente o Bragantino, hoje, Red Bull Bragantino, pode nos proporcionar. Eu que sou nascido aqui, tenho 57 anos, aprendi a torcer pelo Bragantino com meu pai, tá, que já há 5 anos e meio nos deixou, mas desde 1978, 79, eu lá com meus 12, 13 anos de idade, meu pai nos levava até o estádio. Então eu vi muito time bom, eu vi muito time ruim, eu vi muito treinador bom, eu vi muito treinador ruim, entendeu? Eu vi muita coisa, eu vivi muita coisa no estádio, na Bia Bichedi, na época Marcelo Stefano. Então é por isso que eu falei até no começo que se vocês não me cortarem, vai acabar o Brasileirão, vai estar começando o Paulistão, entendeu? Paulistão 24 e nós vamos estar aqui na live aqui. Né? Então vocês me cortem, por favor, porque eu falo demais. Silvio, você vê que bacana, né? O Bragantino aí proporciona pra gente histórias que a gente vai carregar pro resto da vida, né? Você vê que eu tenho um quadro aqui que eu criei faz pouco tempo, Silvio, que chama A Voz da Arquibancada, né? Que às vezes eu trago aí uns torcedores aí que... Principalmente os torcedores raiz aí que a gente trouxe nas últimas gravações, para falar aí da sua história com o Bragantino, as emoções vividas lá. E a maioria, as histórias são bem parecidas com a nossa aí, né? Tipo a sua, do Thiago também com o pai dele lá, eu com meu pai, que me levava desde os meus 10, 11 anos ali. Hoje meu filho tem a idade que eu tinha quando meu pai me levava, né?
Então, cada vez que eu vou com meu filho lá no estado do Bragantino, me passa um filme na cabeça, sabe, das coisas que a gente já viveu lá no Braga. Então, essas histórias são muito legais, né, de estar Pô, escutando, compartilhando com as pessoas aí, são coisas olha, que a gente vai carregar pro resto da vida, né? se você me permite, eu vou contar mais uma. Opa, fica à Porque antes vontade. de, antes de comentarista, antes de cronista esportivo, antes de jornalista, como Bragantino, eu sempre fui torcedor do Bragantino. Hoje, inclusive, eu estou aí com uma página, né, no Instagram e no TikTok, na qual eu gravo comentários antes, A durante, gente após os acompanha lá. jogos, aleatórios. Então tá lá, comentarista Silvio Loreto. E o slogan é o seguinte: hoje eu me intitulo como o comentarista torcedor, porque eu não escondo de ninguém. Porque essa história de que o cronista não pode ter time para torcer, o cronista tem que ser imparcial, tem desde que não seja contra o Bragantino. Entendeu? Para o Bragantino, não. Agora, já fui, que nem eu recebo às vezes crítica, tá? Essa semana mesmo, depois do jogo do Internacional, aí teve até na minha página no Instagram, aí vocês podem até ver, tá? Tem uma pessoa que entrou lá que até eu respeito, admiro, entendeu? Torcedor do Bragantino, e disse que eu era um jornalista que só fico passando pano no Bragantino, que eu não critico. Tá? Não me conhece, não conhece a minha história, porque eu já critiquei muito. Só não vejo razões para criticar hoje. Eu não vejo motivo de críticas. E o torcedor ainda dizia assim que ele foi iludido pelo time. Falou, me desculpa, eu até escrevi, eu respondi, porque ele entrou na minha página, escreveu na Aham. minha página, eu respondi. Porque uma coisa eu parei de fazer. Isso a minha família conseguiu me controlar. Eu estava brigando demais ultimamente com as páginas aí, com os posts, tá? Com os corneta, que torce para 2, 3, 4 times, não torce para ninguém, e E bastou o muitos Bragantino nem iam no perder, entra Bragantino depois lá do e ó, jogo. Aceito. desce o pau. O Bragantino perde, desce o pau. Quando ganha, não fala nada. Sobe todo mundo. Os cornetas de plantão. Entendeu? Então eu comecei a discutir com muita gente, parei, ó. Não vou entrar mais na parte de ninguém, não vou ver mais nada, não quero ver mais nada. Agora, a partir do momento que entra na minha e escreve um monte de coisa, nadou É e morreu na diferente, né? praia. Falei assim, é o seguinte, eu como torcedor não me sinto iludido pelo time desse ano. Também não acho que é um time pipoqueiro, não acho que é um time que amarela, tá? E não acho que nadou para morrer na praia, porque nós estamos a 3 pontos de uma classificação para a Libertadores da América, a segunda na história. A 3 pontos de disputar pela 4ª vez consecutiva uma competição sul-americana. Entendeu? Verdade. Então, se isso é nadar e morrer na praia, se isso é amarelão, se isso é time pipoqueiro, então, meu amigo, o que esse torcedor quer? Quer o time para ser campeão? Todo ano, em toda competição? Então é mais fácil essas pessoas torcer para outro time, entendeu? Veste, tira essa aqui, ó. Tira a do Braga, desse lado aqui, ó. Tira a do Braga, entendeu? Veste a que tenha por baixo, a original dele, e fica torcendo pro time que quiser, entendeu? Porque que time que não tem altos e baixos, bons e maus momentos? Isso faz parte da Verdade. história, entendeu? Então, isso aí, a partir do momento, por uma decisão minha, eu optei por esse ano não fazer rádio. Então, eu encerrei o ano passado no Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. Eu fazia o futebol total junto com o Sérgio, meu irmão, e decidi não fazer. Eu queria ter aí menos compromisso de horário, porque rádio é complicado, gente. Rádio é complicado. O jogo começa às 4 horas da tarde, quando é 1h30 você está no estádio. O jogo acaba às 6. Você sai do estádio 8h30, 9 horas, tá? Verdade. Então, babar o final de semana, babar a família. Então eu peguei e falei assim, viu? Plano de sócio torcedor para mim, entendeu? Nesse plano de sócio torcedor, vou aos jogos, assisto os jogos, acompanho e daí eu faço comentários. O intervalo, quando o jogo é aqui, eu faço flash no intervalo, lá do estádio mesmo, lá no É meio da muito galera. bom, né? Lá, Diga de passagem, né, às vezes Silvio? o som fica meio esquisito, falei, é para valer, é isso aí. Então eu me intitulei como o comentarista torcedor. Então, quando não está bem, Isso aí. quando tá errado, eu não estou gostando, claro que eu falo. Como ontem no intervalo eu dizia, né? Ontem, no dia do jogo do Inter, eu dizia de que o Caxias tinha que fazer alguma coisa, porque realmente não estava legal, não estava bem a situação do time. Mas a gente vai levando e eu pedi, você vê, ó, eu tenho essa tendência, viu? Eu começo a falar de um assunto e eu vou parar em outro. Eu falei que eu ia contar um caso, tá? E o caso é rapidinho. O caso foi de 1988.
Porque aquele puleiro lá, que hoje existe, já existia em 88, eu só assistia jogo de lá. E eu tinha uma bandeira de cerca de 3 metros de comprimento. E essa bandeira, ela era branca, com uma faixa preta no meio, e ali na parte preta estava escrito CA Bragantino. Essa bandeira, inclusive, me acompanhou depois em 2017, na final da A2, lá em São Caetano. Tá? Então, sempre que eu vou assim, eu levo. Lá no Uruguai não levei porque não deixaram entrar. Entendeu? Levei, estava comigo, tá, no ônibus, mas a polícia orientou, não podia entrar. Eu também estava na cabine trabalhando, enfim, não pude. Mas em 88, teve um jogo aqui com o Rio Branco de Americana. E era um jogo chato e um jogo chave para o acesso do Bragantino, tá? Já na segunda fase da competição. E o jogo era tão importante, que o árbitro naquele jogo, domingo, 4 da tarde, estádio Marcelo Stefani, tomado, abarrotado de gente. Nós não tínhamos ainda o Batomushi, nós não tínhamos o gol do fundo, tá? E então era a arquibancada de cimento hoje tradicional e o puleiro. Eram as arquibancadas que tinha. E atrás dos gols o pessoal ficava de pé. Tinha um descampado ali atrás, tinha uma quadra lá atrás no gol dos fundos ali, no gol da entrada principal, né? Hoje o gol do Batomushi. E muita gente, e nada mais, nada menos, veio apitar o jogo aqui Arnaldo César Coelho, que tinha apitado a final da Copa do Mundo. O Arnaldo veio apitar o jogo aqui e o Braga acabou fazendo 1-0 aos 39 do segundo tempo, o gol do Luiz Miller. E vocês têm ideia como que nós, a maioria do puleiro, comemorava os gols? Vocês têm ideia como em 88 a gente fazia isso? E eu entre eles? Eu comecei a pegar o Bragantino ali de finalzinho de 89, aquele título de 89 para frente, né? De 88 De 89 para não. frente. 88 você não acompanhou. Tá. Não. Tiago, tem ideia como era a comemoração? Não. Era Avalanche? Não. Avalanche era pular o alambrado e entrar dentro do campo e comemorar com o jogador. Era sensacional, porque era mais baixo o alambrado. Não tinha a altura de hoje. Então a gente pulava. E outra coisa, eu também não tinha a idade de hoje. Então a agilidade era maior. Então a gente subia no alambrado, entendeu? Subia mesmo, feito uns gatunos ali e pum, pulava para dentro. Então eu pulei com a minha bandeira, feito Homem-Aranha. Eu pulei com a minha bandeira e corríamos atrás do Luiz Miller. Outro é o Luiz Miller que fez o gol. Tá lá do outro lado, atravessa o campo e vai lá. E aquela festa. E não tinha questão de polícia, ninguém batia, ninguém. Por quê? Porque você pulava, comemorava e voltava. E continuava a assistir o jogo. Entendeu? Eu falei, se fosse hoje. Puleiro, então, por isso é o nome também de puleiro, entendeu? Porque a turma pulava com muita facilidade. Entendeu? Era uma facilidade para você entrar no campo ali. Só que, como Bragança sempre foi uma terra de povo ordeiro, educado, nunca houve uma invasão lá pelo puleiro para brigar entre torcida, para brigar com o jogador adversário. Nunca houve, sempre houve esse respeito. Então, quando você fazia isso, era sempre com esse intuito de comemorar, de abraçar o jogador, e aí, a partir do momento que a bola ia para o meio do campo para recomeçar, você corria de volta e pulava de volta para o puleiro. Voltava para a arquibancada. Então, isso aí aconteceu diversas vezes no Campeonato Paulista da Série A2 de 88, que o Braga sagrou-se campeão. Por sinal, não, eu ia falar que é o primeiro título que eu vi, não, é o segundo. Porque de 79, campeão da terceira divisão, eu acompanhava também, eu assistia. Nós fizemos a final contra o Jalecense, o Clube Atlético Jalecense de Jales. Ganhamos os 2 jogos, ganhamos aqui e depois o jogo final foi lá. Ganhamos os 2 jogos quando o Bragantino conquistou lá o seu acesso, na época, para... seria a 4ª divisão, porque a terceira da época de 79 era a 5ª. Só que daí havia essas manobras aí de muda sistema, só sei que o Bragantino subiu da 5ª para a 2ª direto, porque mudou-se, aí tinha a divisão, a primeira divisão, que era chamada divisão especial na época, em 80, e daí vinha a 2ª divisão. E o Bragantino, quando conquistou o título em 79, ele foi disputar essa 2ª divisão, que daí era a 2ª de fato e de direito, em 1980, isso. Mas só que bacana, Thiago. Então gostou de escutar o pessoal que tem história aí, né?
A gente Ah, remete um pouco bem na memória aquele tempo da gente era crianção ainda acompanhando o Bragantino. Então, pessoal, vocês estão acompanhando a live aí, está vendo que conteúdo sobre o Bragantino, que histórias não vai faltar, né? Antemão, já vou aproveitar vocês que estão sempre acompanhando aí o canal, as páginas do RB Massa Bruta aí, interagindo sempre com a gente lá. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. Você que gosta do Bragantino, é apaixonado pelo Bragantino, você vê que aqui tem bastante história. É muito bom escutar o Silvio, né? Ô, Silvio, oh, antes da gente continuar nesse papo do futebol aí, do Bragantino, essas histórias aí, uma curiosidade da gente aí, conta pra gente como que você começou aí na crônica esportiva. Você sempre teve essa vontade aí quando garoto? Como que foi? Olha, eu brinquei muito de futebol, né? Jogar futebol, participava Tentou de ser jogador também ou pelada. não? Não tentei ser jogador porque o meu nível era muito acima para a época, entendeu? Então, e ninguém se pagava nada, não se ganhava quase nada, o salário era muito baixo. Se fosse Nem bicho hoje, pagava. talvez eu tivesse um salário aí compatível do Neymar, do Messi, por aquilo que eu jogava, tá? Mas na época, como o salário era muito baixo, tá? Eu lembro que eu tive uma proposta até que queriam me pagar o que pagavam para o Zico no Flamengo. Falei, não, isso aí eu não vou, deixa, eu vou continuar jogando futebol de botão na minha casa. Eu jogava muito futebol de botão. E um E detalhe, pulando pro leite. não, é, do viu? lado E eu jogava futebol de botão sozinho, sozinho. Eu punha um time de cada lado, jogava sozinho, fazia campeonatos, regulamentos, artilheiro, tinha as pranchetas lá, as planilhas. E daí comecei a narrar. Quer dizer, era coisa de louco. Quem não me conhecia falava, pô, coitado dessa criança aí, né? Ele joga sozinho, tá? Com dois times, é verdade. Ele é o juiz, é o Narra, árbitro. sabe? Narra. Ô, Ei, tinha hora que dava briga dos dois times de botão, aí batia um jogador no outro do botão, aquela confusão. Não. Então eu sempre tive esse lado e a minha vida ligada ao esporte. Como eu te falei, meu pai era torcedor fanático do Bragantino, então nós sempre tivemos esse acesso ao estádio. Mas assim, de início, eu nunca pensava em trabalhar na área, tá? Eu não tinha essa ambição e nem essa ideia no primeiro momento. Tanto que eu fiz faculdade de psicologia na Universidade de São Francisco de Itatiba, entrei na faculdade em 84, me formei final de 88, era torcedor do Bragantino. Nesse mesmo período, um pouco depois, o Sérgio, que é meu irmão mais novo, né, é o do meio, 5 anos de diferença, eu do Sérgio, eu sou mais velho. O Sérgio fez um curso de rádio, começou a trabalhar em rádio aqui em Bragança, depois pela Rádio AM, depois foi para a FM, depois foi embora para São Paulo, passou pela Rádio Bandeirantes São Paulo, depois foi para o Sport TV, ESPN, enfim. O Sérgio seguiu a trilha profissionalmente nesse caminho. E eu seguia com os meus atendimentos como psicólogo clínico, atendendo, e sempre gostando de futebol, sempre com rádio nas minhas horas de folga, no estádio com rádio na mão, que por sinal hoje é uma pena não poder entrar rádio no estádio, É porque em verdade. Bragança, em Bragança nunca tivemos torcedor jogando rádio, jogando pilha, jogando nada em bandeira em ninguém. Então, quando fazem essas leis deveriam ser municipais, não estaduais e nacionais. Onde tem problema, não pode. Onde tem problema, onde não tem problema, pode. E mostra como exemplo para o Brasil inteiro que pode sim. Tá? Mas, infelizmente, as leis não são assim e lei é para se cumprir. Então, tudo bem. Mas, um belo dia, conversando com o J. Malo, isso em 1990, começo de 90, J. Malo pegou, você não quer participar com a gente do programa Visão Esportiva, ali perto do Larguinho das Pedras, ali em frente ao antigo Colégio Carroso, né? Hoje o Centro Cultural. Eu falei, mas fazer o quê, mano? Não, você gosta de falar, você gosta de futebol, vai lá. É o seguinte, toda segunda-feira, das 11 ao meio-dia, você participa lá com a gente, o Copinha apresenta o programa, e você dá os resultados aí dos jogos da segunda, da terceira divisão, tá? Você passa os resultados. Tá bom. E eu ia lá, ficava lá aquela 1 hora toda segunda-feira, só de segunda eu ia, que era para passar os resultados da segunda e da terceira divisão. Aí o Malo me fez o convite também para participar de uma jornada esportiva. Foi a primeira, 21 de abril de 1990. Jogavam Bragantino e Santos, no Paulistão. Data marcante porque é o dia do aniversário do Nabi.
pai do Marquinhos Chedi, ex-presidente, presidente de honra e patrono eterno do Bragantino. E eu fiz esse jogo como repórter da galera. Fiquei ali na arquibancada coberta. Só sei que era um fuzuê, porque o estádio estava lotado. Chovia, então aquela coberta estava abarrotada de gente. O meu retorno era horrível. Então o narrador me chamava, o narrador era o Edson Roberto, o Didi, de Jundiaí. E o Didi me Ricardo chamava, Oliveira vamos não a estava ainda? galera. Oi? O Ricardo Não, Oliveira já estava? não era o Ricardo ainda. Entendeu? Não era o Ricardo que narrava futebol nesse período aí. Aí o Didi me chamava, vamos a galera lá com o seu. Eu não entendia nada, eu não ouvia nada. Eu falava, eu não ouvia nada. Porque não me explicaram que eu tinha que ter um fone de ouvido melhor, entendeu? Que tivesse acústica, para que não vazasse o som da torcida. Eu abri o microfone, eu só ouvia a hora que eu abri o microfone. Um barulho ensurdecedor, não sabia se eu estava no ar, se eu não estava. Enfim, foi uma experiência que eu tive. Daí, pouco depois eu recebi um convite na Rádio AM do João Carlos Carvalho, tá? O Cláudio Moreno também trabalhava na Rádio AM, tá? Eles me fizeram um convite para eu participar dos programas, aí não só de segunda-feira na 102, mas todos os dias no estúdio da rádio, para fazer estatística dos jogos, enfim, levantamento do campeonato, dados históricos, né? E eu acabei indo. O Malo não gostou muito na época, mas eu não ganhava nada na 102, eu não era até daquela área até então, e na Rádio Bragança me fizeram uma proposta financeira para eu trabalhar, registro em carteira. Falei, pô, eu vou nessa, eu não tenho o que perder. E fui para lá. E daí isso foi em 90, eu acompanhei inclusive o jogo final com o Novo Horizontino, aqui em Bragança. Eu fiz esse jogo no estádio, eu fui o comentarista desse jogo. O jogo de ida, eu não trabalhei no jogo, eu fui de ônibus para Novo Horizonte assistir o primeiro jogo. Tá? E daí, entre idas e vindas da Rádio AM, foram aí pelo menos umas 6, 7 vezes. Eu trabalhava aí 6, 7 meses, 8 meses. Acabava o campeonato. A verdade é que acabava o campeonato. Eles não queriam continuar pagando, então me dispensavam. Entendeu? Dispensavam, depois a gente volta a conversar. E eu fui pegando meio bronca desse negócio. Falei, viu, pera lá, é só para um lado? Então tinha hora que eles me chamavam, eu não aceitava. Daí outra hora me chamava lá, eu vou, mas eu quero tanto. Entendeu? Aí eu ia conversar lá com o Zé de Lima, não, pode pagar. Aí pagava 2 meses, falava, viu, tá meio caro, não dá para baixar um pouco? Falei, não dá, então eu vou parar. Aí eu parava, aí saía na rua, ninguém entendia nada. Viu, você começa a trabalhar, você começa na área, falei, viu, fala com o Zé de Lima, fala lá com o pessoal da rádio, eu não, entendeu? De graça nem meu relógio trabalha mais, então eu não vou mais. Aí foi indo, até que em 97 eu comecei a escrever para o Bragança Jornal. Recebi um convite do Bragança Jornal e comecei a cobrir o dia a dia do Bragantino, os jogos do Bragantino para o Bragança Jornal. Então daí foi além do rádio, tá? Aí tinha a parte escrita, tá? Do Bragança Jornal, na qual eu fiquei no Bragança Jornal de 97 até pouco 2021, que foi quando eu fiquei doente, aí eu acabei me afastando, e daí eu não voltei mais depois e acabei parando de escrever para o jornal. Criei ao longo desse tempo, desse período aí, um blog. Em 2006, o Sérgio criou o Futebol Total. Nós ficamos um ano na Rádio Bragança AM. Depois, a partir de 2008, fomos para 102. E de 2008 ficamos até 2007. 2007 fomos para 102. 2006, Futebol Total esteve na Rádio Bragança AM. 2007 fomos para 102 e de 2007 ficamos até final de 2014, final de 2013. Final de 2013. Aí acabamos saindo da 102 com o término do contrato, não houve ali acordo para continuarmos e saímos de lá e o Sérgio resolveu apostar no Futebol Total na internet, onde está até hoje. Eu trabalhei mais um bom tempo com ele aí, fazendo jogos, tá? Até aí chegando no final que eu já relatei anteriormente, o final do ano passado, antes da Copa do Mundo, e aí eu cheguei a
a conclusão e conversei com ele até, tudo numa boa, de que eu estava um pouco cansado e queria parar um pouco e até voltar a ver os jogos com a outra visão, que era a visão lá do puleiro, a visão do torcedor, voltar a vivenciar um pouco isso aí mais de perto. A gente vai, os anos vão passando, tá? E você vai tendo essa experiência e de repente você quer reviver algumas coisas, quer mudar algumas coisas. E eu Verdade. fiz essa opção esse ano. Aí eu vou revelar agora um segredo aqui, tá? Coisa que eu Opa, nunca fiz. Ao longo exclusividade, então. da passagem do Maurício Barbieri como treinador do Bragantino, nós desenvolvemos aí um laço de amizade muito grande, tá? Barbieri se tornou uma pessoa praticamente da minha família, uma pessoa que frequenta a minha casa. Ele, a esposa, os filhos, quer dizer, um ser humano sensacional. Não deu certo a reta final dele no comando do Bragantino, é uma coisa. A vida pessoal, o dia a dia do Maurício Barbieri é outra coisa. E o Barbieri foi uma das pessoas que ficou assim muito indignado quando eu disse que não ia mais fazer rádio, que eu não ia mais transmitir futebol, tal, que eu queria ser torcedor de novo, queria estar na arquibancada. E ele me cobrando, não é possível isso, não é possível, tá? Uma pessoa com o teu conhecimento, com a tua capacidade, você não pode, não vou. Daí ele pegou uma conversa aqui em casa, ele falou assim, viu, por que você não abre uma página aí, ó, no Instagram, TikTok, essas coisas aí, monta um canal para você aí, tá? Começa a fazer. Faz carreira solo aí, vê o que vira. De repente aí, daqui a pouco você vai virar, como é que chama? YouTuber, né? Vai aí, você começa como quem Uber, não quer influência, nada, essas tá? coisas. Começa como quem não quer nada. Então, o responsável por hoje eu estar fazendo essas postagens, tudo, chama-se Maurício Barbieri, tá? Que, repito, é uma pessoa que eu admiro muito e que deu esse empurrão. E aí eu comecei, e aí já viu, né? Aí volta naquele vício. Aí você não consegue parar. Aí a coisa vai pegando, vai pegando. Então, nós estamos aí até hoje, você vê, se você colocar 1990, nós temos 10 anos para 2000, aí mais 23, são 33 anos. 33 anos na crônica esportiva, vivendo aí o dia a dia do Bragantino, do esporte, do futebol, de uma forma geral. Olha, é tempo, é uma vida. Eu não sei É uma vida, né? a idade de vocês, mas eu me baseio aqui em casa, quer dizer, meu filho mais velho tem 30 anos. Então, você veja, eu olho bem para ele assim, 30, eu já mexo com isso aí e já estou nesse vício maluco há 33. E assim nós vamos, até quando Deus permitir, nós vamos tocando a bola. Isso aí. Marcão, Deus vai permitir por muitos anos ainda, hein? É uma posso, bela história, hein, Thiago? Quer fazer alguma pergunta para ele aí, antes da gente falar dos jogos, né? eu vou aproveitar aqui esse posto de conhecimento do Braga aí. Ô Silvio, a questão você tocou num ponto que eu acho muito legal a gente retomar um pouquinho dessas questões dos torcedores, no geral, a crítica, né? Porque eu costumo falar aqui em outras lives que esse pessoal que critica hoje, nessa situação que nós estamos, são aqueles que não iam lá contra o Sertãozinho quando tinha 50 pessoas, 100 pessoas. Então, é Quantas aquela vezes nós íamos no pessoa, estádio com 120 pessoas, Thiago? Dava mais gente lembra no do Amador que no jogo Bragantino. que não pagava nem a luz e nem a água que usava, né? Então, só para arrematar esse assunto aí, ô Silvio, eu acho assim que o pessoal que critica é aquele mesmo que critica na boa e na ruim, não ajuda. Então, eu também, sabe, a internet, assim, eu vejo, por exemplo, vou dar o jogo de ontem do Inter de exemplo. É lógico, a gente fica chateado com o resultado, fica Lógico, bravo. Isso é E uma coisa. domingo, Agora você esquecer as outras 34 rodadas, o que foi feito, o trabalho que está sendo feito, a forma com que a Red Bull está entregando o trabalho para o povo de Bragança, tudo isso ou é ignorância ou é a pessoa que não finge de cego mesmo, não quer enxergar.
Então, eu concordo. Eu só queria dar um parênteses nisso, não é nenhuma pergunta, que realmente acho que é bom salientar isso, porque realmente aquelas pessoas que criticam, se você for ver, ou não torce para o Bragantino, é que a gente pegar o perfil de cada um aqui também fica complicado se analisar o perfil de cada torcedor. Mas é Claro. aquele que não, no momento difícil não estava e no momento bom também critica. Então, eu acredito. E isso eu vejo na arquibancada hoje. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O Aderlan erra um passe. Porque o Nossa, Aderlan eu nem me acho que é fala. o mais classificado. Meu, Sim. 2 minutos de jogo, Silvio, contra o Palmeiras. 2 minutos de jogo, o Aderlan errou um passe e o pessoal já não presta, tá vendo? Então, eu acho que Ó, é difícil realmente conviver com isso. Eu até te entendo nessas questões, porque, por exemplo, eu parei também, acabou o jogo, eu falo pro Marcão, eu tento largar o celular se perde, entendeu? Para não arrumar, ficar olha, discutindo. aqui em casa, os meus filhos e a minha esposa, quem vai ao estádio comigo é minha filha, geralmente. Tá? A minha filha herdou. Os meus filhos já foram e deram uma desiludida aí de um tempo para cá, tal, e vão assim muito esporadicamente. Não acompanham tão de perto mais. Mas a minha filha, que é a caçula, essa acompanha, essa vai, essa torce, essa se empolga, entendeu? Xinga ali no puleiro ali o pessoal. Até eu brinquei com ela, entendeu? Eu falei assim, viu? Homem falar palavrão já é um negócio feio. De vez em quando a gente fala mesmo, porque haja passeio. A mulher é pior ainda, né? Então, maneira aí. Aí tinha um jogo que tinha uma bandeirinha, mulher apitando, trabalhando ali rente ao puleiro, e ela pegou e falou assim: Ô, Bandeirinha, Bandeirinha, vai ser manicure, porque você não entende nada de futebol. Daí ela falou assim: ó, não xinguei. Eu falei: menos mal. Menos mal. Então a gente se envolve com isso. Tá? E dentro dessa situação, eu vou além, Thiago, do que você falou. Tá? Eu fiz um levantamento. Tá? E, pasmem, vocês estão sentados, eu também. De 70% a 80% das críticas da internet, daquele pessoal que reia o pau, não vão sequer ao estádio, não são sócio-torcedores. Então, me desculpem, mas não tenho direito. Então, quando eu disse anteriormente que eu parei de brigar, porque eu comecei a fazer o seguinte: quando eu pegar uma crítica pesada lá, em qualquer página, na RB Massa Bruta, no Red Bull Bragantino, qualquer página, eu vi uma postagem pesada lá, eu entrava embaixo e falava assim: senhor fulano e tal, tá? Seu número de sócio-torcedor, por favor. Ah, tá me tirando, tá pensando o quê? Não, se não dá passar um número de sócio-torcedor, não vou nem discutir. Eu só converso com sócio-torcedor. Se não é sócio-torcedor, não tem o direito para mim de estar falando asneira aí. Aí você vai descobrir que um é, com todo respeito, um é lá não sei da onde, outro é não sei da onde. O que está se metendo a dar palpite, tá? Ó, Bragantino perde, vai a postagem lá, ó, Bragantino precisa de um goleiro. Pelo amor de Deus, precisa de goleiro aonde? Nós temos um dos melhores, nós temos um dos melhores goleiros do Brasil hoje aqui em Bragança, tá? Ah, precisa de jogador experiente, precisa. Cleiton não é criança mais, Léo Ortiz não é criança mais, Aderlan, Juninho Capixaba, Lucas Evangelista, Eduardo Sacha. E muitos aí bem rodados, tá, né? Em outros clubes. Sabe? Precisa de experiente, precisa de matador. Sempre a mesma coisa. Perdeu o jogo, precisa de matador. Entendeu? Ó, vai lá no presídio aí, pega a turma aí que está acostumada a assassinar os outros, traz um matador aí, porque eu não sei o que esse pessoal quer. Ô, Silvio, só esse negócio do goleiro que você falou, ontem eu cheguei no Twitter a ler a seguinte questão. O Cleiton, ele só pula pro mesmo canto no gol, no pênalti. Eu vi também. Falta. Precisamos de um goleiro e, primeiro, precisamos de um treinador de goleiro que ensine o goleiro a ficar parado no meio. Ah, vai ficar parado no meio feitiçar, então não precisa goleiro. Põe um poste lá, meu filho. É muita bobagem. É muita bobagem. E é menosprezar a inteligência de quem está lendo e quem está ouvindo, e menosprezar a paixão de quem tem, de quem torce, que acompanha o clube. Então é por isso que eu falei que quando veio o negócio na minha publicação, eu não aguentei. Eu falei, não, espera um pouquinho. Então tem limite. Porque minha família fica me podando aqui, sabe? Tem hora que eles fazem até o sistema como fosse de prisão. Tira o celular da mão do pai porque vai vir confusão. Aí, desliga a internet. Por quê? Senão não dá. Você estava falando aí
no jogo da Vila Belmiro contra o Água Santa, rapaz, eu arrumei uma treta antes do jogo. Eu fui com o meu carro, cheguei cedo, fui eu, o Sandro, meu irmão, e fomos em mais 2 pessoas, mais 2 amigos, o Fabinho e o Geraldo Salema, o Fabinho Aze e o Geraldo Salema. Fomos os 4 lá. Ficamos sentados, ficamos atrás do gol, no alto. Entrou o Bragantino para aquecer. A gente levanta, bate palma, vamos Braga, vamos Braga. Tinham 3 cidadãos, tá? Sentado no alto. Começou lá. Cleiton, filha não sei do que. Cleiton frangueiro. Cleiton mão de alface. Não sei o quê. E o Cleiton, eu tenho um lava rápido, me permite o... Eu não sou que nem o Milton Neves, não. Eu não gosto de propaganda, tá? Eu não sou Milton Neves, mas também não gosto de propaganda. Depois, viu? Eu tenho um lava rápido. Tem um lava rápido aqui na zona sul da cidade, lava rápido Tabuão, na rua Teixeira, número 30, tá? No bairro do Tabuão. Rua que vai para a Universidade São Francisco. E o Cleiton, assim como vários jogadores do Bragantino, lava o carro lá. E o Cleiton vai lá, eu vou embora para casa com o Cleiton, com o carro, trago o carro para lavar, depois entrego o carro para o Cleiton. E o Cleiton olhou para trás por 2 vezes e eu estava de pé na frente. E ficou uma coisa muito desagradável, porque eu não sei se o Cleiton até me viu, mas eu falei, ele vai pensar que sou eu que estou ofendendo ele. Porque chamar o cara de filho, não sei do que tal, sabe? Isso no aquecimento. Aí o cara falou uma, o cara falou 2, o cara falou 3. Quando ele falou a terceira, eu virei para trás e falei assim, ô amigo, seguinte, os caras estão entrando para aquecer. E você está xingando o goleiro do nosso time. Então o cara falou assim para mim, viu, quem é você? Como que é seu nome? Eu falei, eu sou Silvio Loredo. Então, você é comentarista, você tem que aprender a respeitar a nossa opinião. Eu falei, ó, seguinte, eu paguei meu ingresso, eu sou sócio torcedor, eu não estou aqui como cronista, eu estou aqui como torcedor, e o que você está fazendo não é questão de aceitar opinião, não. Você está sendo mal educado, primeiramente, e você não está sendo torcedor de acordo. Espera o jogo acabar, tá? Se o goleiro for mal, olha só, se o goleiro for mal, aí você cobra o goleiro, aí você xinga o goleiro, você faz o que você quiser, tá? Aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo sabe, né? Uma coisa infeliz do Cleiton, porque também não me vem com essa história que fez de propósito, que não queria ganhar título, que não queria disputar a final. Para com essa papagaiada toda aí. Só inventa a história de conspiração, hein, né? É a conspiração aí do fim do mundo, esse negócio aí, sabe? Não tem cabimento nenhum. Aí a polícia nos prendeu, literalmente, lá na Vila Belmiro. Só podia sair do estádio depois que a turma do Água Santa fosse embora. 11 mil pessoas no campo, 9 mil torcedores do Água Santa de Diadema, 2 mil Bragantinos. E nós vamos esperar os caras embora. Porque essa aí é outra lei burocrática feita pela federação, pela CBF, por todo mundo, onde o mandante tem que sair primeiro. Eu acho que existem situações e situações. Conversei no dia até com o comandante da polícia lá em Santos. Falei, eu não me lembro se era coronel, capitão, não me lembro agora. Falei para ele assim, olha, o senhor há de convir comigo o seguinte, eu milito na imprensa, eu sei quais são as normas. O senhor concorda comigo que nós somos a minoria? Concordo, tá. O adversário ganhou. É um jogo eliminatório. Eles vão ficar festejando aqui durante 3, 4 horas e nós vamos ficar aqui esperando, de saco cheio, todo mundo embora para a gente poder sair daqui. Entendeu? Isso que eu estava com o meu carro particular e não teve acordo. Não pudemos ir embora. Aí nessa que nós estamos esperando, o cidadão do início do jogo me encontrou e voltou para cima de mim. Daí ele voltou e falou assim, viu, é o seguinte, né, tá vendo? Eu não falei, porque defende ele agora. Porque... Eu falei, não, viu, você tá tão puto quanto eu, tá? Só que é o seguinte, eu acho que tem que se ter bom senso e tem que se ter educação. Ah, porque não... Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente? Você é bom, não é? Você é macho, não é? Vai lá na porta do vestiário, lá, espera o jogador sair, vai na cara do Cleiton e fala que ele é filho de uma boa mãe, que ele é frangueiro, mão de alface, irresponsável. Ou então vai no CT amanhã, lá na reapresentação, espera na porta lá quando o jogador chegar e fala na cara dele. Porque ser valente aqui, no meio de 10 aqui, ficar xingando e se esconder atrás dos outros, é muito fácil, entendeu? Quer protestar? Protesta de forma ordeira, protesta de forma educada.
Porque faltar com respeito com o jogador, chamar de filha não sei do que, chamar. Porra, onde que nós vamos parar? O que é isso? Então não é questão de passar pano, não é questão de proteger, não é questão de conhecer ou deixar de conhecer. É questão de princípio educacional, é questão de Verdade, berço. Tá? exatamente. Então, se eu estou acostumado a ofender todo mundo em todo lugar que eu vou, eu chego no campo e eu me vejo no direito de fazer a mesma coisa, entendeu? Ou então, se eu tenho 1000 problemas na vida particular e vou no campo para extravasar, para xingar, quem paga a culpa é o jogador, entendeu? Então, eu não concordo com isso. Então, isso me irrita muito, e isso que o pessoal aqui em casa me falou. Falou assim, que daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, eu vou acabar tomando uns tapas na orelha lá no puleiro, tá? De tanta confusão que eu acabo arrumando, entre aspas, diante de situação assim. Tá? Ah, vai mexer, o Caixinha vai mexer no time. Aí vai entrar o Sorriso. Aí tem um cidadão do meu lado, olha, pelo amor de Deus, vai entrar o Sorriso, vamos com 10. Aí o Sorriso me põe a bola na cabeça do Borbas e empata o jogo com o Botafogo. Aí eu bato nas costas dele e falei, ó, tá vendo? Ó o Sorriso aí, ó. Vamos jogar com 10. Mas ele é muito ruim. Falei, é ruim mesmo, bom é você. Entendeu? Você tá na idade ainda, vai lá fazer um teste na Red Bull e vai jogar, meu filho. Sabe? Outra cornetagem. É muita cornetagem. Então, uma vez eu falei na entrevista, pós-entrevista, o Marcos, acho que estava lá, no dia que o André CEO, o André Rocha, deu entrevista, e no final, depois a gente estava fazendo ali uma resenha, eu falei para ele, olha, eu vou dar uma sugestão para vocês, a Red Bull está crescendo, o Bragantino está crescendo, vocês deviam promover um curso aí na cidade de como torcer. Ensinar o torcedor a torcer. Tá? Pega como exemplo aí a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians. Pega como exemplo. Tá? O Corinthians tomou de 5 do Bahia esses dias atrás aí. Os caras lá, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas na arena, os caras gritando do primeiro ao último minuto, apanhando de 5. Depois vai protestar, depois fora mercenário, time não sei do que tal. Quando o jogo acabou, vai na porta do vestiário, vai no CT, faz o que quiser. Mas com bola rolando, você tem que apoiar. Se você torce, se você gosta, você tem que apoiar. Tá? Quantos e quantos jogos nós já não vimos que o time está perdendo? De 1-2, vai lá e vira o jogo. Então, se não tiver apoio, agora é o que você falou, Thiago. Aí o Aderlan vai bater um lateral, bate o lateral para trás para o Léo Ortiz, para frente, para frente, Aderlan. Para com isso. Então, não sabe, tem condição. É difícil, viu? É difícil. E você tá no meio ali, é mais difícil ainda de você segurar. Antes de sentar na arquibancada, o cara já tava reclamando, né, cara? É impressionante. Meu Deus. Nem começou o jogo. E o Silvio tocou num ponto que eu vou com a minha pequena, né, que tem 8 anos, né, com a Helena. E eu também muito me controlo para não extravasar às vezes, ou em cima de um torcedor que irrita, que fica xingando com 10 minutos de jogo, ou com determinados lances que você quer ofender, mas sempre do time adversário, não do nosso time, porque eu penso igual a você, Silvio. Se você saiu para torcer, então fica em casa. Se você está nesse ponto todo, fica em casa, grita na TV, o máximo que vão reclamar é o vizinho. Né? Mas se você vai no estádio, apoia o time até o final, deu ruim e você quer criticar, espera o jogo acabar, né? Mas com 2 minutos de jogo, a Aderlan toca na bola e já recebe crítica, o Clayton, sabe, sai uma bola errada com o pé com 3 minutos, olha lá, já não sabe, então é muito difícil mesmo. Eu acredito que a torcida que você falou mesmo, a torcida de Bragança, ela precisava mesmo de um treinamento aí, não todos, né? Tirando a fanáticos e guerreiros que estão ali sempre apoiando, mas vamos dizer, os torcedores comuns, né? E digo um detalhe aqui: o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou falar, tá? Eu fiquei muito magoado com o pessoal da Fanáticos, tá? Depois do jogo do Bahia, depois da primeira rodada do segundo turno. Nós perdemos de 4-0 para o Bahia em Salvador, primeira rodada do segundo turno. Tá? Acidente de percurso. Jogamos muito mal, o Bahia deu tudo certo, tal, tudo bem. Tá? No jogo seguinte, eu não me lembro agora de cabeça qual foi o segundo jogo do Bragantino, o primeiro em casa do segundo turno. Se vocês conseguirem puxar aí, senão eu vou até puxar aqui também. Puxa aí que a segunda rodada, Cuiabá. Foi um domingo de manhã. Domingo de manhã, 11 horas da manhã. Frio de lascar. Não tinha 30 integrantes da Fanáticos. Não tinha. Público ridículo para Campeonato Brasileiro da Série A.
O Bragantino entrou em campo para aquecer, eles começaram a vaiar e xingar os jogadores e colocaram o nariz de palhaço na arquibancada. Eu fiquei literalmente indignado, porque eu acho que se nós estivéssemos na última colocação, perdendo o campeonato, estivéssemos na Série C, caindo para a Série D, agora, não cabia uma situação de nariz de palhaço, por causa que você perdeu um jogo para o Bahia. O pessoal tem que saber, até hoje, eu estou aqui, ó, Palmeiras, Flamengo e Bragantino. 8 derrotas. São os 3 que menos perderam no campeonato. Nós não estamos jogando, com todo o respeito que merece, contra o ABC de Natal, contra o Madureira, contra o Asa de Arapiraca. Nós estamos jogando, gente, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, até Paranaense, Cuiabá, São Paulo, Inter, Fortaleza, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Goiás, Curitiba, América. Gente, pera, entendeu? Nós somos o último colocado. Então, estou me sentindo feito palhaço. Então, eu fiquei muito, muito chateado. Cheguei a comentar com o Rodrigo, presidente, tá? Rodrigo Garcia, posteriormente, falei, porque ele não estava nesse dia do jogo, ele tinha um compromisso pessoal, ele não estava no jogo. Eu falei, olha, não foi legal, digo isso como torcedor estando ali, então isso me deixou muito magoado, mas também foi só essa vez, porque no demais é o que você estava falando, nós temos que tirar o chapéu para fanáticos, para Guerreiro, que está aumentando muito o número de torcedores da Guerreiro hoje no Batumushi, tá? Incendiando mesmo. Pudesse o pessoal da arquibancada amarela, vermelha, da cadeira cativa, da azul, fizesse metade do que o pessoal da Guerreiro e da Fanático está fazendo hoje, nós íamos ter um verdadeiro caldeirão no estado da Bexiga, entendeu? Ia ser totalmente diferente o clima. Aí você vê, o Botafogo virou o jogo, 2-1. Tudo bem, é um balde de água gelada. Mas eu parecia que estava no velório. Entendeu? Murchou todo mundo, morreu o estádio. Todo mundo sentou, abaixa o volume da televisão agora e vamos ver lá porque morreu. Entendeu? Gente, pera lá. 2-1 contra o Botafogo, que era líder do campeonato. 10 minutinhos de apagão ali. Vamos sacudir, vamos acordar o time. O time dormiu. O time achou que tinha ido pro vestiário, tal, só estava tomando água, voltou, deu apagão. Só que dá apagão com todo mundo. A seleção brasileira de 82, talvez a melhor seleção que eu vi jogar em Copas do Mundo, do Tele Santana, a seleção de 82, teve 10 minutos de apagão contra a Itália, e o senhor Paulo Rossi acabou com a gente. Fez 3 gols e acabou com a gente. Entendeu? Uma seleção que tinha Sócrates, Zico, Falcão, Toninho Cerezo, Luizinho, Oscar Luizinho um craque, quarto zagueiro do Atlético Mineiro. Deu um branco, ninguém viu a bola. O Paulo Rossi deitou e rolou. São coisas do futebol. Então é isso que o torcedor tem que aprender. Existe sim a paixão, tá? Mas existe também a razão do futebol. Primeiro, só um vai ganhar. Então você tem que reconhecer quando o adversário é superior a você. Outra coisa, nem sempre o melhor vence. Nós fomos superior ao Flamengo, pelo menos 70% do jogo. Perdemos de 1-0. Gravei no meu post lá que o Flamengo ganhou com pinta de campeão. Porque, além de não jogar melhor que o Bragantino, ainda achou um gol do Arrascaeta de bico da entrada da área, que a bola poucos viram, bate na trave, no ombro do Cleiton e entra. Tá? Então, isso é gol de campeão, porque quando não está na fase boa, a bola bate na trave e sai. Então, deu no ombro do Cleiton e entrou. Tá? Aí eu postei lá, falei, gol, perdeu a derrota, o Flamengo. Pô, entrou um lá e falou assim, viu, você tá secando o Palmeiras? Pô, e eu com o Palmeiras, porque o Palmeiras exploda. Eu estou querendo ver o que o Bragantino vai fazer, que ele vai conseguir. Tá? E agora precisa de 3 pontos dos 9, para matematicamente se garantir na Libertadores do ano que vem. Tá? Se vai chegar no G4, se vai ficar em quinto ou sexto, é uma outra história. Primeiro garante, depois vamos ver o que dá para melhorar. Ô, Marcão, só para terminar isso que o Silvio falou, né, dessa questão de altos e baixos, né? Se você vê esse Campeonato Brasileiro, né, Silvio? Ele é altos e baixos até para o Palmeiras e para o Flamengo. O Palmeiras, há um mês atrás, estava na crise lá que o avião era para pegar, enfiar no nariz da tia Leila. O Flamengo mandou o técnico embora. O Botafogo não precisa falar. O Atlético Mineiro também deu uma queda com o Felipão.
todos ali dos 6 primeiros tiveram seus altos e baixos, né? Então, eu também acredito que o torcedor tem que chegar isso no modo geral, né? E nós estamos falando de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio, né? Nós estamos falando do E eu Azera vou. Pirata. E outra, né, ô, Silvio, quando se fala assim, nossa, se o Bragantino não tivesse perdido pro Atlético aqui, se o Bragantino não tivesse empatado com o Botafogo, mas o mesmo serve para outros times, né? Se o Flamengo também não tivesse perdido para outro time, ou o Palmeiras Cara, tivesse empatado, o Botafogo não tivesse perdido. O Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu do Bragantino aqui e empatou com o Bragantino em São Paulo. Tá? perderam 4 pontos. Bragantino, o Aí, ó. Palmeiras ganhou 1 dos 6 contra o Bragantino. Tá? Sim. Então, quando você vê e começa a ver só o seu lado, você tem que ver como um todo. Aí eu pergunto para vocês dois. Você falou aí das oscilações dos altos e baixos. Tá? Vocês lembram, conseguem se lembrar, quando foi a oscilação do Bragantino nesse campeonato? Eu acho que está Quando? sendo agora. Sendo agora. Justamente. 4 partidas. Se você pegar a média de pontos do primeiro turno e a média de pontos do segundo turno, o time mais regular, mais equilibrado é o Red Bull Bragantino. Porque o Botafogo subiu, feito um meteoro, né? E caiu, desbancou. Primeiro turno campeão, segundo turno rebaixamento. Tá? O Palmeiras oscilou, chegou a ficar ali na quarta, quinta, sexta colocação. O Flamengo nem se fale. O Flamengo chegou a ficar abaixo da 10ª colocação, quando perdeu aqui de 4-0 no primeiro turno. Tá? O Bragantino em nenhum momento saiu desse pelotão da Libertadores da América. Dos 6 Acho que o máximo que ele ficou ali foi o 7º, depois só de 6 para cima. Sim, então, hoje, se você pegar, seria até uma injustiça o Bragantino terminar fora do G4. Por merecimento, ele deveria estar entre os 4 primeiros. Só que o futebol não conta só merecimento. Nós jogamos mal alguns jogos, não tivemos felicidades em outros, porque sorte é um termo muito complicado no meio do futebol, mas não tivemos a felicidade. E nos últimos 4 jogos, onde nós éramos vice-líder, 12 pontos em disputa, nós somamos 1. Então não tem como não cair. Cai mesmo. Se era segundo, hoje é sexto. Só que nós temos aqui nada mais, nada menos do que 7 pontos de vantagem para o Atlético Paranaense, que é quem pode roubar a nossa vaga na Libertadores. 7 pontos. O que significa dizer que se você ganhar um jogo, babau, fechou. Então ganhou do Fortaleza, já está na Libertadores. Aí você tem 2 jogos para tentar voltar para o G4. Tá? Empatou com o Fortaleza? Tá. Você tem o Coritiba para empatar com o Vasco. E um detalhe, mesmo que você não ganhe, o Atlético Paranaense vai ganhar os 3 jogos dele? Também não sei. Então o Bragantino hoje... Oi. Desculpa, rapidinho, só os 3 jogos atléticos que você citou aí, ó. O Cruzeiro em Minas, quinta-feira, o Santos em casa no domingo e fecha com o Cuiabá lá em Cuiabá. Então também tem que ganhar esses 3, né? Viu? Anota aí, depois vocês me falam, tá? O Atlético Paranaense não faz mais do que 4 pontos. Pode anotar aí. Não faz mais do que 4 pontos. Se nós perdermos os 3 jogos que restam, nós vamos para a Libertadores do mesmo jeito. Só que, é claro, fica aquele clima, fica ruim, né? Fica aquela coisa chata, desagradável, porque volta na história. O que fica é a última imagem, né? A última imagem. É aquilo que nós dizíamos, que eu disse anteriormente do Barbieri. O Barbieri fez um trabalho sensacional. O pessoal não pega o contexto todo, né, Ele pegou o Bragantino em 2020 na zona do rebaixamento. Classificou o Bragantino para a Sul-Americana, disputou a Sul-Americana, foi vice-campeão da Sul-Americana, conseguiu classificar para a Libertadores da América. Tá? Aí, quando a coisa desandou, que não deu mais certo, aí o torcedor, daquela forma que todo mundo sabe, aí a culpa está ali. Tanto que eu tenho as minhas ressalvas. Eu, particularmente, admiro muito todo o trabalho, a forma profissional de ser. Acho que desde que chegou a Bragança, tá, um equívoco, não vou falar erro, equívoco da Red Bull foi ter mandado o Barbieri embora na penúltima rodada do campeonato, quando perdeu de 6-0 do Fortaleza. Porque faltava um jogo, que era o Fluminense. Tá? Termina o campeonato. Tanto que a culpa não era do Barbieri, que foi o Marcinho para o banco no último jogo Fluminense, e o Bragantino perdeu do mesmo jeito.
entendeu? Então o problema não era aquele Sim. time no segundo semestre principalmente, de abril, da festa do Poço de Monta para frente, desandou. E aí, meu filho, se você não tiver comando fora das 4 linhas, só um minuto, não é comando do treinador, é comando diretivo, a coisa não anda. E ali faltou um algo a mais, um algo diferente. Mas tudo bem, daí ficou aquela imagem, né? Então esquece aquilo que aconteceu. Então, só para fechar, o desse ano é a mesma coisa. Você ganha agora do Fortaleza, ganha do Coritiba, tá? E vai para o Vasco para ver o que acontece, você equilibra. Porque se você pegar também na ponta do lápis os jogos que nós perdemos, para o São Paulo fora de casa, 1-0. Flamengo fora de casa, 1-0. Inter fora de casa, 1-0. Eu estaria preocupado se falasse assim, nós perdemos do Inter de 7-1, perdemos do Flamengo de 8-1 e perdemos o São Paulo na Vila Belmiro de 5-0. Aí e outra esses 3 jogos que você citou aí, do São Paulo, um pênalti afoito ali do atacante do Thales, que quis ajudar a marcar ali, acabou fazendo um pênalti no finalzinho. O do Flamengo nós jogamos bem demais. Acho que desses últimos jogos aí foi o melhor jogo que o Bragantino fez. Contra o Flamengo lá, que não é fácil, né? Qualquer um enfrentar o Flamengo lá de igual para igual. Teve chance. E esse último jogo contra o Inter aí foi aquele jogo mais truncado e que teve a chance só no pênalti do Jadson também. E tem uma coisa, vamos traçar e abrir um parâmetro, tá? Porque também tem outra coisa que me incomoda. Me incomoda e eu sei que acaba acontecendo, mas a gente não pode provar, tá? A CBF tem os interesses dela. Doa quem doer, queira o que quiser, tá? Então, o que acontece? Quando o Bragantino estava voando, era para jogar com o Flamengo. E o Flamengo bateu o pé que só queria jogar com o Bragantino no Maracanã. A CBF foi lá, adiou o jogo. Tanto que na rodada seguinte, com o Santos, o Flamengo foi jogar lá em Brasília e perdeu o jogo. Se o jogo com o Flamengo fosse na rodada que tinha que ser, as chances do Bragantino eram muito maiores. Muito maiores. Porque o Tite estava chegando, ainda não tinha dado essa nova cara para o Flamengo. Então aí. Estava meio bagunçado lá ainda, né, Silvio? Aí 1 ponto. Aí eu vou no segundo ponto. O jogo com o São Paulo na Vila Belmiro. Não jogamos bem? Não jogamos bem. Mas era jogo para estar 0-0 até agora. Sim. O lance do pênalti do Thalisson. Eu nunca vi o árbitro marcar escanteio e depois ficar 6 minutos para dar o pênalti. O pênalti, meu amigo, um pênalti tem que ser claro. Pênalti, não precisa mais do que 30 segundos de VAR. O resto é palhaçada, tá? 6 minutos. Decretou o pênalti, foi lá, perdemos 1-0. Perfeito, tá. Demos pro Botafogo aqui. Vocês se lembram, vocês viram na televisão o lance do Alejandro no final do jogo, quando estava 2-2? Eu ia citar isso. Vocês viram? Tá? O Daronco, o VAR, não é o Daronco. O Daronco tá em cima, não marcou nada. Igual o Flávio Rodrigues Souza na Vila Belmiro. Cadê o VAR para chamar o Daronco para ir ver lá? Porque se foi pênalti do Thalisson no jogador do São Paulo, foi pênalti do jogador do Botafogo no Alejandro. Foi o mesmo lance. Toque, né? O mesmo toque. Então, aí eu enumerei 2 pontos. Aí vou enumerar o terceiro ponto. Tá? O jogo de ontem. Lucas Evangelista e Léo Ortiz receberam o terceiro cartão amarelo sem ter feito nada. Nem falta fizeram no lance e receberam o cartão amarelo. E eu vou na súmula do jogo, tá lá. Jogada temerária, jogada brusca, entrada temerária. Na onde? O Léo Ortiz estava no campo de ataque, disputou no ombro com o jogador do Inter, o jogador do Inter caiu. Ele não deu falta. Viu? Teve outro lance de contra-ataque que o cara do Inter agarrou o cara do Bragantino lá e ele não deu. Só que anteriormente pro Inter ele deu. Sendo que era o mesmo lance. Situação de contra-ataque, né? Que fala que é cartão amarelo, né? Então você veja, o nosso time, ele tem uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal começa com o Léo Ortiz, que é capitão do time, com o Lucas Evangelista, que contra o Inter não jogou bem, mas é um ponto de referência, tá? O árbitro do jogo com o Inter desmontou o time pro jogo de quarta-feira, com o jogo com o Fortaleza. Desmontou. Então esses são detalhes, tá? Que não estou menosprezando o torcedor comum de arquibancada, mas são os detalhes que às vezes você olha com um outro ponto de vista, uma outra ótica, você vê coisas que você falou, opa, aqui tá esquisito, aqui tá estranho. Porque eu já vivi muito dentro do futebol, e você vê, entendeu? O Rafael Claus, os árbitros FIFA são os mais perigosos. Os mais perigosos.
porque eles fazem o serviço e estão acima de qualquer suspeita, porque ele é FIFA. O Rafael Claus veio apitar. Rafael Claus veio apitar Bragantino e São Paulo aqui 0-0 para segurar o 0-0. Ele mandava voltar lateral, o jogador andava 30 centímetros, ele mandava voltar e para trás. O goleiro Rafael do São Paulo ameaçava cobrar o tiro de meta, voltava, ameaçava, cobrava. O Klaus virava de costas. O Klaus virava de costas. Falei, pô, um absurdo, tá? Teve um jogo recentemente que aconteceu a mesma coisa, quem estava apitando era o Wagner Magalhães. Foi com o Atlético? Não foi com o Grêmio. Com o Grêmio. O goleiro do Grêmio fazendo cera. O árbitro mandava jogar. Joga. Tá bom. Nós fizemos 1-0, fizemos 2-0. Primeiro tiro de meta que o Cleiton foi cobrar, tá? Cartão amarelo pro Cleiton. Tá de brincadeira. Mas até citamos isso aqui, ô Silvio. Mas até citamos esse lance, falando exatamente disso. O goleiro do Grêmio fazendo cera, aí o Cleiton faz uma cera, ele vai feroz e dá amarelo. Ô Silvio, só aproveitando esse gancho, que você falou dessa questão de... É muito bastidor. Você acha que falta um pouco isso pro Braga, para quem tinha, na época, a família Chedi, que fazia esses bastidores? Porque, que nem você está falando, você ganha também um pouco, né, ali, pro próximo jogo, né? Nunca é demais uma reclamação, né? O Caixinha acho que ele reclama pouco, é um perfil do técnico também, não acho que tem que reclamar tipo Abel, que reclama é chato. Mas você acha que está faltando um pouco desses bastidores para você preparar para um próximo jogo? Você acha que a gente perde nisso ainda? Não, aí é o seguinte, são 2 pontos, né? Primeiro, o Marco Chedi continua fazendo trabalho bastidor. O Marco Chedi continua frequentando a CBF, continua frequentando as reuniões, entendeu? Continua fazendo as ligações com os principais necessários. Da Red Bull, que eu digo. A Red Bull, então, a Red Bull, o que acontece? A Red Bull, recentemente, teve um jogo que nós ganhamos, eu acho que foi esse próprio do Grêmio, onde foi feito, isso não foi divulgado publicamente, mas foi feito uma reclamação por escrito, protocolado na Federação Paulista de Futebol e encaminhado para a Confederação Brasileira de Futebol, para o Departamento de Árbitros, tá? Para o senhor Wilson Luiz Semedo. Então, tem sido feito sim, tem se reclamado sim, só que é política da própria empresa não fazer estardalhaço. Por quê? É uma empresa séria, é uma empresa que trabalha, tá, com os resultados, com os números, e não é interessante, por exemplo, a Red Bull, o Diego Serri, tá, invadir o campo e reclamar, coisas que nós vimos na época da família Chedi. Tá? Primeiro que isso não pega mais, isso não dá mais. O que eu sinto que talvez isso vai melhorar com o passar dos anos, a partir do momento que os títulos começarem a chegar, é que ainda não se enxerga o Red Bull Bragantino como um grande do futebol brasileiro e do futebol paulista. Então, na hora de uma dividida Flamengo e Red Bull Bragantino, vai para o Flamengo. Numa dividida Bragantino e Atlético, vai para o Atlético. Tá? Só que isso vai passar, isso vai mudar. Vai mudar porque a grandeza daquilo que está se conquistando dentro das 4 linhas, tá? A forma de gerenciar futebol, a forma de administrar o clube Bragantino, isso aí o resultado mais cedo ou mais tarde vai acabar vindo. Então essa história de que cansei de ler. Tá? A empresa não quer ganhar, só quer revelar jogador e vender. Não, é verdade, a gente vende um jogador por dia, né? Aqui vende, a empresa chegou em 2019, já se montou aqui uns 10 times de futebol diferentes, porque vendeu todo mundo. Tá? Então, só fala asneira. E outra, Silvio, só cortando você um pouquinho, Thiago, nesse que o Silvio está falando aí, se você pegar o projeto da Red Bull do Bragantino, era para o Bragantino estar subindo para a Série A ainda. O que está acontecendo com o Bragantino está bastante precoce, né? Que eles têm o planejamento de subir para a Série A em 3 anos, pegar uma Sul-Americana em 5, uma Libertadores em 7, 6. Então, aconteceu bastante coisas boas no Bragantino aí, precocemente, né? E eu falei muito sobre isso com o Thiago Escuro e também já com o André Rocha. Quando você fala, olha, subir em 7, ganhar em 10, disputar campeonato mundial em 20 anos, isso tudo é muito relativo. No futebol você não tem como traçar isso. Tem como controlar isso, né? Não tem como, entendeu?
a chance de liderar o Campeonato Brasileiro caiu na nossa mão. Não houve nenhum planejamento no início do ano para que nós disputássemos o título. Isso nunca foi colocado na mesa. Nós vamos disputar o título. Na mesa sempre foi colocado, vamos tentar Libertadores. Esse é o nosso passo. Eu sempre me contentei com a Sul-Americana. Ah, você se contenta por pouco. Não, eu acho que tem que galgar os degraus passo a passo. Não adianta subir feito Botafogo, entendeu? E descambar, sabe? E desabar. Não adianta nada. Faz um campeonato bom e os outros campeonatos faz ruim de novo. Você tem que ter estrutura. A Red Bull, enquanto empresa, enquanto mantenedora, ela assumiu, vocês devem saber disso, o torcedor que nos acompanha nessa live também, se não sabe, fique sabendo. Na Alemanha, o Leipzig, eles assumiram o Leipzig em 2009. 2022 ganharam o primeiro título da Copa da Alemanha. E esse ano, o bicampeonato da Copa da Alemanha. Faça a conta, 2009 para 2022. Quantos anos dá? 19, 13, né? 13 anos. 13 anos para o título. Nós estamos falando de Alemanha. Nós estamos falando de Europa. Nós estamos falando de primeiro mundo. Em se tratando de futebol, na América do Sul, no Brasil, é muito mais complicado, gente. É muito mais complicado. No Brasil, eu estou falando, acabando de falar da CBF aí, nós temos um monte de figurinha carimbada, entendeu? Que não é fácil. Não é fácil. Então, até a empresa, o gerenciamento total, geral, do clube, no futebol, encaixar a toda essa realidade do futebol brasileiro, vai chão. Não é dessa forma de varinha mágica, estrala o dedo e vamos ser campeão. Claro, se viesse o título desse ano, eu ia comemorar a da volta olímpica. Claro. Vou falar, não quero. Aí vem esses papos, né? Não querem ser campeão. Não quer. Não quer, não. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês. Qual de vocês dois quer um carro 0 quilômetro aí a partir de amanhã, que eu vou estar dando um carro para cada um? Quem quer? Quem quer o carro? Entendeu? Falei primeiro. Chega primeiro para mim. Vamos dar 2 carros. Entendeu? Vamos dar 2 carros. Aí você pega, daí você vira e fala assim, não, eu não quero não, porque, sabe? Eu não vou conseguir pôr gasolina, eu não vou conseguir pagar o IPVA. Não, eu não quero não. Quem que não vai querer se você está ganhando? Você já viu alguém renegar um presente? Você está dando um presente, você pode até não usar depois, entendeu? Então não me vem com essa conversa aí. Essa conversa aí é conversa para boi dormir. Ô, Silvio, só para retomar esse assunto, Marcão, a pedir que eu falei numa live anterior, eu queria saber da sua opinião, que é importantíssima, se você concorda comigo, né? Eu falei pro Marcão, até foi na live passada, antes do jogo com o Inter, que eu acho assim, eu não sei nem se a empresa está preocupada com isso, no momento das opiniões fora, né? Acho que a empresa, ela se fecha ali e... Ela tem o caminho dela e segue, né? Ela tem o caminho dela e segue, não importa a imprensa ficar falando, enfim. Mas eu acho que para acabar com um pouco isso, Silvio, eu falei na outra live que assim, você não acha que o foco do Braga para o ano que vem seria um título e o título seria o Paulista? Porque assim, a Libertadores é uma coisa que já requer muito mais difícil, um tempo para você. O Fluminense ganhou agora. Quantos anos tem o Fluminense? Quantos anos tem o Fluminense? O Fluminense ganhou agora. Centenário. Então, centenário. Então, você não acha que seria o foco assim para nós, o Paulista, para justamente acabar com esse torcedor que fica falando que a Red Bull tá aí para vender jogador, para acabar com esses pé frio enchendo o saco aí na internet? Você não acha que o foco seria vamos ganhar o Paulista? Eu sei que a empresa pode até não ligar muito que se fecha ali, vamos seguir isso. Mas você não acha que um título resolveria um pouco esse problema e trabalharia mais fácil? Eu vou tentar esmiuçar isso aí da forma mais breve e objetiva possível. Primeiro, daquilo que você falou, tá? Não sou funcionário da empresa, não sou advogado de defesa da empresa, não tenho a empresa como meu patrocinador, como já ouvi algumas pessoas comentaram que eu levo dinheiro, entendeu? Não tenho benefício nenhum. Essa camiseta que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Comprei, ó, foi comprada. Comprei não posso mentir. Presente do meu filho. Essa aqui foi a camisa número 1 vendida, tá? Na Red Bull Shop ali no estádio. Meu filho foi lá, tem o vídeo, foi a primeira. Falou, meu pai é apaixonado, primeira camisa à venda, tá? Então, não tenho nada com a empresa. Não tenho absolutamente nada com a empresa. Digo para você.
A empresa não está nem aí com o que meia dúzia de corneta, xarope, publica, escreve, nem lê, nem lê. E tá certo, Porque né? eles têm um propósito, eles têm uma meta, têm um objetivo. E agora eu vou pensar como time grande, tá? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, fala baixo aqui, Santos, senão os santistas vão ficar bravos comigo, tá? Ou então vamos falar de time grande, eu vou falar assim, Palmeiras, e daí eu vou falar assim, Corinthians, São Paulo, Santos, entendeu? Porque nós já estamos melhor do que Corinthians, São Paulo e Santos. São Paulo ganhou aí a Copa do Brasil, que também nunca tinha vencido na vida, e está se achando o dono da cocada. Vai ver com esse time que está aí, não passa da primeira fase da Libertadores. Mas vamos adiante, tá? O que esses clubes usam, e no exemplo também, vamos encarar Cruzeiro e Atlético, Grêmio e Inter, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, o campeonato regional, que inclusive existe um movimento para acabar o campeonato regional, para que esses times que disputam o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, que tem calendário anual, não disputem mais o estadual, para que haja tempo de uma melhor preparação. Eles usam os campeonatos regionais para quê? Para se preparar para a temporada. Então, falar que você vai focar, tá, o título num campeonato paulista pode comprometer toda uma temporada depois se o título não vier. Eu vejo que o título do Campeonato Paulista vai ser consequência de uma boa disputa, de uma boa preparação. Vamos adiante, vamos adiante. O Campeonato Paulista está marcado para começar 21 de janeiro. Nós vamos jogar até 6 de dezembro. Confere? Sim. 6 de dezembro. 30 dias de férias. Reapresentação, 6 de janeiro. Confere? Certo. 30 dias por lei. 6 de janeiro a 21 de janeiro dá quanto? 15 dias. Sei. 15 Você acha dias. que um time consegue se preparar 15 dias para ser campeão paulista? Não dá. Impossível. Impossível. Talvez esteja mais perto de você ganhar. Pode ganhar. Pode ganhar. Mas talvez esteja mais perto, por exemplo, uma Copa do Brasil, se você encaixar onde dá tudo certo. Está faltando ao Red Bull Bragantino uma melhor performance nos jogos eliminatórios. Mata-mata. O time ainda não encaixou uma forma de jogar o mata-mata. Porque com o elenco que tem, com a fibra que tem, com a forma que joga, se encaixar no mata-mata, é o que aconteceu com o Leipzig. Ganhou 2 vezes seguidas a Copa da Alemanha. Tá? O Paulistão talvez estivesse na nossa mão também esse ano. Éramos o adversário mais preparado para ganhar do Palmeiras. Não passamos do Água Santa. Não passando no Água Santa. Aí, os cornetas de plantão, não passou no Água Santa, vai cair no brasileiro. Não. Então, eu vejo, e pelo que eu sinto do pessoal da Red Bull, e conversando até com o André Rocha, o CEO administrativo, o título ele vai vir. Seja no Paulista, numa Copa do Brasil, ou no Brasileiro, ou numa Sul-Americana, ou numa Libertadores, automaticamente pelo bom trabalho que está sendo feito. Agora, delimitar, tem que ser agora, tem que ser assim, assado dessa forma, é muito difícil, porque o projeto é muito novo. O trabalho da empresa em Bragança é muito novo. As prioridades são outras. Estão terminando o CT mais estruturado, mais moderno da América Latina. Tá? Fantástico. Vai se reformar o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques para que nós possamos mandar os jogos lá, com a reforma do Estádio Nabi Abichedi, que vai ser transformado numa arena de 20 mil lugares. Então, com tudo isso, pergunto a vocês, como é que nós vamos pensar em título? Como é que vai falar em título? Está se passando por uma fase de transição, transformação e investimento. Só que eu questionei o André Rocha, CEO. Falei, só que é o seguinte, o time só vai passar a ser mais respeitado, só vai passar a ter mais torcedores, mais sócio-torcedor, mais adepto, a partir do momento que os títulos comecem a vir. Porque isso também é uma regra de praxe. Ninguém gosta, salvo nós 3 aqui, tá? Ninguém gosta de torcer para time que não ganha. Não é o nosso caso. Já passamos coisa bem pior, né? Muito pior, tá? Mas eu digo o seguinte, por exemplo, os jovens que vêm vindo agora, a sua filha de 8 anos, sua filha ela vai se tornar Bragantina nata e torcedora só do Bragantino quando ela vê o Bragantino campeão.
Sim. Que foi o que aconteceu em 90 com muitos que passaram a ser só torcedores do Bragantino. Tá? Então, isso vai acontecer. Mas eu encaro que vai acontecer de uma transição de uma forma natural, etapa por etapa. Porque, às vezes, você ganhando hoje um paulista, por exemplo, e depois, na sequência, sendo eliminado na primeira fase, por exemplo, da Libertadores da América, lembrar, né? O que fica é o resultado do momento, é o que eu falei, o torcedor tem memória curta, esquece o que passou, esquece o título de ontem, mas não podia ter caído fora da Libertadores na primeira fase, entendeu? E as prioridades hoje são muito mais estruturais. O time está montado. Então, mas falta um goleiro, falta um centroavante. Não falta nada. Não falta nada. O time está montado. Tá? Dá-se aí um movimento que talvez o Léo Ortiz deixe o time no final do ano. Seja vendido, o Flamengo talvez seja o caminho, ou se não, até mesmo o futebol europeu. Léo Ortiz pode ir embora. E eu acredito que vai embora. Porque já tem 28 anos, merece uma placa de serviços prestados e muito bem prestado. Ele está aí desde a Red Bull Brasil, né? Com esse projeto aí. Em Bragança, desde 19. Red Bull, acho que desde 18. Tá? Então. Aí você fala assim, então, o Léo vai embora, precisa de zagueiro. Precisa de zagueiro, sim. Nós temos Lucas Cunha, excelente potencial. Sim. Lucas Rafael, Eduardo Santos, Léo Real, Cipriano do 23. Entendeu? 23. Já contei 5. Aí vai comprar zagueiro. Vai contratar zagueiro. Não precisa. Nós temos o elenco. Com o CT, com a unificação das categorias de base, vocês não têm ideia, o torcedor não tem ideia do que vai se agregar de jogador de categoria de base para o time principal. E jogador de qualidade, não é perna de pau. Vê o Bruninho, vê o Bruninho e o Gustavinho aí, que são aproveitados, vira e mexe aí, entra no time. Tem potencial. Sim. E outra, não se queime etapa. Todo mundo, o Bruninho sumiu, não joga mais, o Gustavinho não entra mais. Está sendo preparado, está sendo treinado alguma coisa específica com esse pessoal. Entendeu? Então, tudo é muito bem elaborado. E outra, Silvio, até essa questão, só continuando nesse ganho, Thiago, até nessa questão de venda aí, você pode reparar, né? Quando perdeu o Fabrício Bruno, eles praticamente já estavam preparando o Natan. Quando perdeu o Natan, já estavam preparando o Léo Real. Então, é tudo planejado mesmo, né? Olha, o Léo Real, eu não sei se vocês lembram quando o Léo Real chegou em Bragança. Sim. Chegou no Red Bull Bragantino. Os primeiros jogos do Léo Real, eu pensava comigo, ele não serve para andar de assistente do motorista de ônibus. Desagonçado, né? Se colocarem ele no ônibus para ir junto, é capaz dele sentar no banco de cabeça para baixo, de trás para frente, subir no ônibus errado. Meu Deus do céu, quando que foram contratar esse jogador? Pela janela. Não tem condição nenhuma. Ele não jogou. Ele entrou uma partida, 2 partidas, viram que ele estava verde, estava cru, foi jogar no Sub-23, Sub-20, né? rodou, no 20, rodou. Hoje, olha o Léo Real. A recuperação do Léo Real. Desculpa cortar, Silvio. E aí, dessa trajetória do Léo Real que você falou, e a importância dele também está agora sendo sempre convocado para a seleção, né? Tanto ele como o Hurtado, que também vai pegando a experiência, né? E daí o pessoal aí volta nos cornetas, tá? Eu gosto de citar os cornetas. Os cornetas ficam contentes comigo. Mas vai lá e não joga. Vai lá e não joga. Tem que fazer uma sessão corneta lá no Rio, lá. Entendeu? Vai lá. Se só convocasse 11, tinha que jogar. Entendeu? Agora, sabe? Então, se está sendo convocado... mas também para a seleção do Equador, acrescenta o quê? Quando que nós tivemos aqui jogador de seleção do Equador, de seleção do Uruguai? Quando? Entendeu? Então, isso é fruto de trabalho. Agora, para a seleção brasileira, no momento, eu rezo toda vez que vai ter convocação para não chamar ninguém do Bragantino. Eu também acho. Porque é o seguinte, o trabalho é mal elaborado, é uma seleção de empresários, tá? E leva o pessoal aqui do Brasil para completar treino. E tira totalmente o ritmo. Foi o que aconteceu com o Bruninho. O Bruninho na Sub-23, o Bruninho voltou descondicionado fisicamente, fora de ritmo de jogo, que vai lá, fica num treino, me engana que eu gosto, que só se treina os 11 titulares. Vê a seleção do Diniz agora.
Vê o pessoal com o Diniz, o pessoal que ele leva aqui. O Claudinho foi numa pré-olímpico aí, disputou Que foi 3 partidas lá. É, E você lembra quando ele voltou? Ele também voltou bem fora de ritmo de jogo, é sim. verdade. E lá, Não tem e lá ainda jogou alguma coisa, tá? Agora, pô, tá levando o Rafael Veiga do Palmeiras aí, faz um ano que tá indo pra seleção, desde que acabou a Copa do Mundo, não jogou 30 minutos até agora, se você for somar todo o tempo que ele leva jogou. só para o pessoal parar de encher o saco, não leva o pessoal daqui e tal. Pra treinar. Né? Se você levar só os 11 que vem da Europa, 15 que vem da Europa, não dá nem para fazer coletivo. Então você faz uma porta, porque é uma janela, é um trampolim para a Europa, tá? E, infelizmente, a CBF é assim. A CBF hoje é um cabidão de empresário. Então, quem convoca os jogadores, quando o Tite entregou e saiu, acabou a Copa do Mundo, o Tite saiu. Todo mundo, hein? Todo mundo. Graças a Deus, o Tite saiu. Acabou a era Tite. Pelo amor de Deus. Tá pior. Tá pior. Tá o dinizismo lá. Tá o Diniz, que é valente no Fluminense, é valente com o Tietê, entendeu? Mas com os caras da Europa lá, com os empresários bons da boca, ele não abre a boca. O Diniz na beira do gramado da seleção brasileira é um. Na beira do gramado do Fluminense é um. Você o cabelo? Tá. E por sinal, diga-se de passagem, né? Outra papagaiada da CBF. Porque como que o cara tá empregado no Fluminense e vai ser técnico da seleção? Entendeu? Ali a CBF não pode fazer isso, o Fluminense não pode concordar com isso. Tá? Você é técnico da seleção, então você vai embora para a seleção e rescinde seu contrato aqui com o Fluminense. Você escolhe. Muricy Ramalho é exemplo disso. Muricy Ramalho é exemplo de profissionalismo, exemplo de caráter, exemplo de conduta dentro de campo, entendeu? O Muricy era técnico do Fluminense e a CBF chamou ele lá para conversar e falou: não, eu tenho um contrato com o Fluminense, eu vou cumprir. Entendeu? E por que ele falou isso? Só porque ele tinha o contrato? Não, porque ele também chegou na CBF e percebeu como era. Ele sentiu como era. Ele não fala isso publicamente, até porque se ele fala algumas coisas, tem que provar o que ele está falando. Entendeu? Mas, você vê, o Muricy nunca ficou frustrado de não ser mais convidado, né? Sabe? Porque não dá, não tem. Então tem que mudar muita coisa, infelizmente, no futebol brasileiro. E o pessoal do Braga hoje não ir para a seleção, tá? Porque não tem lateral esquerdo melhor do que o Juninho Capixaba, desses que estão jogando aí. Não tem zagueiro melhor do que o Léo Ortiz, dos que estão jogando aí. Não tem meia melhor do que o Lucas Evangelista, dos que estão jogando aí. Entendeu? Não tem. Não tem. Então, por merecimento e pela regularidade no brasileiro, deveriam ser chamados. Não são. Graças a Deus. Porque daí ficam trabalhando com caixinha, não quebra o ritmo da forma como vem. Entendeu? Ô, Silvio, isso que você relatou, Marcão, rapidinho, eu gostaria de voltar naquele assunto que o Brasil tem um perfil desse, né, Silvio, que eu falo até pro Marcão e brinco aqui, que é pastel, né? O cara quer colocar ali e já comer, né? Tipo miojo, rápido. E o projeto da Red Bull, acho que até o próprio perfil do brasileiro, no geral, ele não está acostumado ainda com esse trabalho a longo prazo, né? Essa questão que nem você falou, pô, vamos fazer um CT para daqui a pouco você não precisa contratar, você forma o jogador do perfil que você quer. Até que nós estávamos com o Rodrigo Seixas, o Rodrigo Seixas fala que o Bragantino é um perfil onde o técnico vai se adequar ao perfil da empresa, da Red Bull. Diferente de outros clubes grandes, aí o Corinthians, por exemplo, ele é capaz de contratar o Mano Menezes, dispensa e contrata o Diniz, que não tem nada a ver com o perfil do Mano Menezes, e fica com aqueles jogadores que o técnico anterior trouxe. Aí fica aquela, né, embalsamada toda. Aquela bagunça. E até... Pode falar. Até em cima disso, tá? Quando você tem a perspectiva ou a troca de um treinador, é feita uma espécie de uma seleção, tá? Para adequar o perfil. O Caixinha fala isso em toda entrevista. Toda entrevista coletiva, o Caixinha fala isso. Ele diz isso, tá? O esquema, a forma de jogo não é minha, é do clube. A forma de jogar, eu implanto e cobro dos atletas a metodologia. No entanto, a forma de jogo, eu faço aquilo que foi me pedido para fazer quando fui contratado. É para jogar dessa forma. E assim foi com todos que estiveram aqui, que são poucos, desde que a Red Bull chegou aqui. Antônio Carlos Zago, Felipe Conceição, Maurício Barbieri e Pedro Caixinha. Então, se você analisar 2019 a 2024, que foi em abril que eles chegaram, 5 anos. Vamos pôr 4 anos e meio.
4 anos e meio, 4 técnicos. Sendo que desses 4 técnicos, o que destoou foi o Felipe Conceição, que ficou menos tempo. Tá? E o Maurício Barbieri ficou bem mais tempo, então isso faz com que a média dê mais ou menos aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses para cada um. Que clube no futebol brasileiro segura treinador 1 ano? 1 ano e meio, 2 anos. Fora o Palmeiras com o Abel Ferreira, que segurou também, porque deu uma sorte danada e ganhou tudo. E ganhou do Flamengo lá naquela bola, no último lance lá, que ele estava sofrendo pressão, que ele tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, se eu não me engano, nos pênaltis. Aí ele estava sofrendo pressão e ganhou aquela bola malandra lá do Daverson. Mas, para terminar, Silvio, você não acha que também essa questão toda que o Braga sofre, né, com a Red Bull, é justamente o perfil do torcedor brasileiro que quer para ontem e não tem esse costume do projeto, que o europeu é uma coisa mais longínqua, né? Ele trabalha para colher no futuro, né? Não aquele negócio assim, vamos contratar hoje, traz o Neymar, o Messi, o Mbappé, nem no Paris Saint-Germain deu certo, né? Deu Os certo? 3. Como é que é? Justamente. Então, mas você não acha que é o perfil do brasileiro isso? Também vem enraizado isso, Silvio? Sim, e daí vai de encontro àquilo que eu já disse anteriormente, da dificuldade que o brasileiro tem, e mais precisamente nós que estamos vivendo em Bragança e curtindo essa safra Red Bull Bragantino, a dificuldade de entender o mecanismo, entender o projeto. Se na Europa, o Leipzig levou 13 anos para conquistar, por que aqui tem que conquistar em 2, 3, 4? Por que aqui tem que ser obrigação ganhar o Campeonato Paulista? Tá certo? Então, essa cultura, enquanto não se enxergar, e talvez a dificuldade maior que hoje exista na própria direção da Red Bull, a adaptação que eu disse anteriormente, a Red Bull também tem que se adaptar, porque futebol na América do Sul e no Brasil é muito diferente do que na Europa, vai de encontro a isso. Então, todo mundo vai ceder um pouco, porque a Red Bull também não vai querer ficar, por exemplo, 20 anos à frente do Bragantino sem ganhar nada. Entendeu? Não vai. Não podemos esquecer que já ganhou o Brasileiro da Série B no primeiro ano. Então já tem um título lá. Tem o troféu do interior, que não conta muita coisa, em 20, mas ganhou também. Ganhou também. Ah, mas é um troféu de pouca expressão. Tá, mas ganhou. Então nós temos duas conquistas desde a era Red Bull. Sim. Entendeu? Então, não pode ser desprezado. Ah, mas é de pouca expressão. O que vale é o Brasileirão. Tá? Continue trabalhando da forma como está se trabalhando. Vai se estruturando do lado de fora, como nós falamos. O título é questão de tempo. Questão de tempo. Porque com essa quebradeira financeira que estão os clubes no Brasil, tá? Aquele que não tem estrutura e que não tem gerenciamento profissional vai naufragar. O Flamengo e o Palmeiras vão aguentar nesse ritmo, nessa toada, sendo bancado por 1, 2, 1, 2 pessoas. Até quando? O Corinthians está quebrado, São Paulo está quebrado, o Inter e o Grêmio estão quebrados, o Atlético Mineiro está quebrado, Cruzeiro, o Santos está quebrado. Tá? Então, qual a perspectiva? Qual a perspectiva? Então, o Corinthians fez eleição aí, mudou o presidente. Não, nós vamos montar um grande time. Tá, foi eleito. Aí perguntaram para ele, como que o senhor vai montar um grande time? Então, nós vamos ter que recorrer à base, porque não temos dinheiro para contratar. Tá? E que base? Que base? O Corinthians acabou com a base. O Corinthians não tem mais nada. O Corinthians ganhava todo ano a tal da Copa São Paulo, a Copinha, e não aproveitava ninguém no profissional. Tá? Agora não chega mais. Agora não chega mais. Hoje, quem pode falar em base no futebol brasileiro? Flamengo e Palmeiras. Eles usam jogadores da base, estão usando, aprenderam a usar. Então, hoje estão mais organizados em relação a esses todos os outros. Por isso que está se sustentando. Por isso está se sustentando. Tá? Agora, nós, no caso Red Bull Bragantino, vai ser automaticamente esse trampolim, esse passo à frente dos outros. E talvez o reflexo, está aí na tela, ó, 6º colocado. Tem 14 para trás, grandes do Brasil. Já seja o reflexo disso que nós estamos falando aqui, tá? E daí na frente deles aqui, ó, nós temos Grêmio, Atlético e Botafogo, tá? Que já, não esse ano, mas talvez 1, 2, 3, 4 vão ficar no meio do caminho. Ah, nós nunca, eu estou conversando com uma pessoa, nós nunca vamos ser um Palmeiras ou um Flamengo. Falei, claro que não, nós somos um Red Bull Bragantino. Claro que não vamos ser um Flamengo ou um Palmeiras. Nunca, sabe? Não tem nada a ver, não dá para comparar. Agora, se você falar em grandiosidade, em número de títulos, de torcida, tudo bem.
Agora, o Leipzig é o Bayern de Munique? O Leipzig desbancou o Bayern de Munique? Entendeu? Não desbancou. Mas desbancou já um monte de gente. O tal do Schalke 04 lá, que era a sensação. Que é desse, não vou nem falar mais. Werder Bremen, né? Berlim. Sabe? Então, é tempo. Só que, repito, na Europa é uma coisa. O torcedor europeu tem uma outra visão. Então, é esse o único ponto que eu vejo que talvez a empresa tenha que se adaptar à realidade. O fato de ter hoje como CEO o André Rocha, que é uma pessoa que não era ligada ao esporte, tá? Mas é uma pessoa muito vivida na parte administrativa. Tá? O Diego Serri, que tem uma vivência grande no meio do futebol, pode estar passando, eles podem estar passando para a própria matriz, para a central, para a Red Bull, em Salzburg, como é que funciona a coisa do Brasil. No Brasil é um pouco diferente. Salve, galera! Tá gostando aí do bate-papo, da resenha aí do nosso convidado especial aí? Um grande Silvio Loredo, hein? Bastante história aí com o Bragantino, na crônica esportiva de Bragança Paulista, trabalhou em várias empresas aí da comunicação. Foi um prazer estar recebendo ele aqui, mas não acabou, hein, galera? Porque esse bate-papo aí falando de Bragantino, das histórias do Bragantino, durou 3 horas de live aí. Então a gente vai estar cortando em 2 blocos aí, né? Esse primeiro bloco que você acabou de acompanhar aqui, e o segundo bloco eu vou estar colocando quarta-feira à noite para vocês acompanharem aí e ver aí esse bate-papo que foi bastante produtivo aí, falando muito das histórias do Bragantino. Aí o Silvio Loredo contou bastante histórias bacanas pra gente aí, bastante resenha aí, risada aí que a gente deu com algumas histórias aí. Então, não percam o segundo bloco aí do nosso convidado especial que esteve com a gente aqui no canal RB Massa Bruta para falar do Bragantino, o grande Silvio Loredo. Quarta-feira à noite, fica ligadinho, que o segundo bloco dessa resenha, desse bate-papo, vai pro ar. Espero vocês lá, para estar lá prestigiando a gente aí. Valeu, até mais, pessoal. Obrigado.